Olá, de novo, aqui é a Lira e hoje eu vim trazer indicação e resumo de, finalmente, primeiro volume de Hunter x Hunter. Consegui reler, arrumei um tempinho para reler meu bebê e tô muito feliz, que eu vou falar de uma coisa que eu gosto muito. Bom, minha história com Hunter x Hunter começa desde 2006, mais ou menos, 2005. Eu tinha por volta de uns 11 anos quando eu conheci o anime. E depois de alguns anos eu tive acesso ao mangá digital e, pela primeira vez, no auge dos meus 30 anos, eu consegui o volume físico. Não é tão caro assim, porém, na época que eu queria comprar, não se achava esse volume, porque essa edição reimpressa, o volume 1 original mesmo, acho que é raríssimo de você achar, e quando você acha é um valor absurdo. Então, esse aqui eu comprei bem baratinho na Amazon, mas dá para perceber que a folha de reimpressão dele é diferente da folha da impressão original. Enfim, primeiramente, para ler o mangá, a gente tem que saber que a forma de leitura é completamente diferente do jeito ocidental, que é o nosso. Então, ao invés de você ler por aqui, que aliás já vem até uma plaquinha de pare, você está lendo pelo lado errado. Na realidade, os mangás são lidos da esquerda para a direita. Então, começa aqui. Tem uma ilustração logo na segunda página do protagonista, um dos protagonistas, que é o Gon Freaks, sentado nessa criaturinha aqui. Parece um burrinho, mas não é. A gente vai ver que no universo de Hunter x Hunter tem muita criatura esquisita. E aqui vou mostrar para vocês um pouco do traço do autor, que é o Yoshihiro Togashi. Para quem tem curiosidade, ele é o mesmo autor que criou Yu Yu Hakusho, que também é um anime maravilhoso, é um mangá muito maravilhoso também. Dá para ver um pouquinho. A ilustração do Togashi é um pouco bagunçada, gente. Ele detalha umas coisas, outras ele deixa bem simples. Então vai ter paisagens que você vai ver que está muito bem detalhada, como essa aqui. E vai ter partes de personagens que vai estar uma coisinha bem simples. O próprio Gon é muito simplesinho. O design dele acho que é baseado no Astro Boy, que também é um anime muito legal. Enfim, começando. Hunter x Hunter, ou Hunter vs Hunter, ou Hunter x Hunter, ou simplesmente Hunter, o jeito que você quiser falar, o jeito que você aprendeu a falar, não importa. Ele é um mangá de aventura, que vai narrar a história de vários personagens, mas o foco principal aqui são em 4 personagens. São eles o Gon Freaks, Kurapika Kurta, Leório Paladinite e Killua Zoldyck. Então, não é aquele tipo de mangá ou anime que geralmente tem só 3 protagonistas e sempre tem uma menina no meio. Aqui são 4 meninos. É claro que a narrativa não é 100% neles. Uma coisa muito boa desse autor é que ele não vai usar personagem desnecessariamente. Ele não vai tirar um poder, sei lá, qualquer do protagonista porque é o protagonista. Se o Gon não for necessário na cena, ele não vai aparecer. Ele vai ficar lá no cantinho dele e outros personagens secundários ou até terciários vão acabar brilhando em cena. Enfim, do que se trata Hunter x Hunter? Logo aqui no começo a gente vê uma explicação de que nesse mundo aqui, no universo de Hunter x Hunter, existem criaturas mágicas, tesouros escondidos, coisas a serem descobertas, formas de cura, medicina e etc., que ainda não foram exploradas. Porque quando a gente dá uma olhada no mapa mundi de Hunter x Hunter, a gente vê que é gigantesco e realmente nem tudo foi explorado. E para que tudo isso fosse explorado, foi criada a profissão de Hunter.
Um hunter, ele é responsável primeiramente por conservar um ambiente, ou ser protetor dos animais, ou defensor de alguma área histórica, mas boa parte do trabalho do hunter é descobrir coisas novas que vão beneficiar a humanidade. Então tem várias categorias de hunter. Tem o hunter que ele é caçador de recompensa, que ele é responsável por capturar bandidos, assassinos, todo tipo de qualificação de pessoa ruim. Tem os hunters gourmet, que são aqueles cozinheiros que eles vão atrás de ingredientes muito raros, que vão ser uma explosão de sabor na sua boca. Tem hunters de planta e animal, que é botânico, que eles vão atrás de espécies novas só para catalogar ou para deixar registrado, porque nesse universo tem muita criatura comum, animal comum, mas também tem muita criatura mágica com poder estranho que não foi catalogado ainda. Então é necessário que esses hunters façam essa catalogação de animais, plantas, minérios e etc. Bom, a gente começa primeiro conhecendo o Gon. Ele é um menino muito simples, ele tem 12 anos e ele mora numa ilha afastada chamada Ilha da Baleia. Inclusive, ela tem até o formato de baleia. Vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Não sei se vai focar direitinho. Achei. Aqui. Essa é a ilhazinha que o Gon mora. Realmente tem um formato de baleia. E essa é uma ilha portuária. Ela é uma ilha que recebe turistas, que recebe navegadores que estão cansados, que passam por aquele local para poder descansar. Então, o Gon é uma criança que não tem contato com o mundo externo. Ele é bem um bicho do mato mesmo. Ele entende tudo sobre aquele território que ele nasceu e cresceu, porém ele não sabe nada sobre o mundo lá fora. O que ele sabe é o que ele conseguiu estudar através dos livros e o que ele descobriu através de um personagem que vai ser muito importante para ele. Logo nas primeiras páginas a gente vê que o Gon... Perdão, minha voz falhando. A gente vê que o Gon está sentado numa árvore, pescando. Ele consegue, depois de um tempo, pescar um peixe gigantesco, chamado o Rei dos Lagos, que são necessários 5 homens para poder puxar, mas o menino é foda, né? Ele conseguiu pegar. Por que ele está fazendo isso? Porque o Gon, ele não é criado com os pais. Ele é criado por uma prima, na realidade a prima do pai dele, chamada Mito, que ele chama de tia Mito, né? Costume, por ser mais velha, ele chama ela de tia, mas não é tia dele, é prima. E ele descobriu, através de um rapaz, há mais ou menos uns 2 anos atrás, aportou na ilha um rapaz chamado Kite, que salvou o Gon de uma fera, um urso gigante da floresta que tentou atacar ele. O cara deu uma baita lição de moral. Porra, menino, você tem pai e mãe, ninguém te instruiu que não pode estar entrando na floresta, as marcas aqui e tal. E aí ele fala que ele não tem pai, que ele foi criado sem pai, que os pais dele morreram num acidente, que ele é criado pela tia e pela avó. E aí, conversando com o Kite, falando um pouco sobre a vida dele, o Kite descobre que, na realidade, o pai do Gon tá vivo sim, só que ele não sabe. E aí ele conta pro moleque, né, olha, seu pai, ele é um hunter e ele é o meu... Como se fala? Ele é o meu mentor. Ou seja, quando o pai do Gon virou hunter, que virou um hunter de uma classe acima, ele escolheu o Kite para ser o discípulo dele. Nessa conversa que o Kite estava tendo com o Gon, ele acabou explicando que o pai dele estava vivo, que era mentor dele, né? No caso, o Jin Freaks, que é o pai do Gon, era mentor do Kite. Ele era um hunter muito importante
e que uma das missões do Kite era justamente encontrar o Jin. O Jin é uma pessoa muito reclusa, ele basicamente não gosta de ver gente, né? Enfim. E que a tia dele devia estar mentindo porque não queria que ele seguisse os passos do próprio pai, né? O que não acabou dando muito certo, mas enfim, a gente entende a situação dela. O trabalho de Hunter é muito perigoso, você tá o tempo todo arriscando sua vida. Ela não ia querer que a criança seguisse o mesmo caminho do pai. O Kite explica para o Gon como que funciona a vida de um Hunter, como que é feita a prova de admissão, que é o exame Hunter. E ele dá a dica de, olha, o exame acontece todo ano, só que a pessoa tem que ter a partir de 12 anos para poder participar. Então, já que você tem 10 agora, vai se preparando, vai treinando, vai aprimorando seu conhecimento de plantas, de animais, vai aguçando tudo que você puder e conversa com a sua tia e tenta virar um Hunter também, até porque o Gon demonstrou muito interesse em conhecer quem é o pai dele, né? E por que o pai escolheu a profissão de Hunter a ponto de largar o filho para virar um Hunter. Então, 2 anos se passam, que é a cena que a gente tá, do Gon pescando o Rei dos Lagos. Ele tinha feito um acordo com a Mito, até porque ela não queria que o menino fizesse o exame de Hunter de jeito nenhum. Porém, ela fez um combinado com ele que ela achou que seria impossível, né? Ela disse, se você conseguir pescar o Rei dos Lagos, eu dou autorização para você participar do exame Hunter. Ele conseguiu pescar, né? E agora ela é obrigada a deixar o moleque participar. Fazer o quê? A Mito criou o Gon desde bebezinho, então ela é a mãe dele. Ela é a idealização do que é uma mãe para o Gon, até porque ele não sabe quem é a mãe de verdade. Nós, leitores e conhecedores do anime, também não sabemos até hoje quem é a mãe do Gon. Então, ele faz a inscrição, fica alguns dias lá na ilha, vai se preparando, se despede da Mito, e aí ele vai pegar o barco, né, para ir para a ilha de Dole. É a ilha de Dole? É a ilha de Dole, que é onde ele precisa fazer a primeira parte do exame, pelo menos é o que está escrito, né? Você tem que aportar na ilha de Dole para poder começar o exame definitivamente no dia tal. Até então, ele percebe que no navio que ele está, várias pessoas estão indo fazer a mesma coisa. Então, tem gente de todo tipo ali, de toda idade, e o pessoal ainda zoa com a cara dele, porque ele dá tchau pra Mito lá, todo meninão. Ah, eu vou voltar, Mito, eu vou voltar com minha licença de caçador, eu vou ser um Hunter. E aí o pessoal começa a zoar com a cara dele, né? Como que uma criança vai conseguir passar numa prova que vários homens tentam passar. Eu acho que a estatística, se eu não me engano, é uma pessoa a cada 3 anos consegue passar no exame de tão complicado que ele é. As que têm a sorte de não morrer durante a prova podem fazer no ano seguinte. Mas você já vai fazendo a prova sabendo que você pode morrer e a associação não é responsável pela morte de ninguém. Você fez a inscrição porque você quis, tanto faz. Já no navio, a gente é apresentado para o capitão. Ele acha o Gon uma criança bem peculiar e ele acha o Gon muito parecido com alguém que ele conhece. Depois ele vai perceber quem é. E lá a gente conhece mais 2 dos protagonistas principais, que são o Kurapika e o Leório. O Leório, ele é tipo o paizão do grupo. Eu vou ver se eu acho a imagem dele aqui enquanto eu tô falando. Ele tem mais ou menos entre 18 e 19 anos, mas ele é, vamos dizer assim, o cara que conheceu mais o lado malandrão da vida. Então ele é o mais preocupadaço do grupo, né? Ele tá sempre preocupado com o bem-estar dos meninos, como que eles estão e tudo mais. O Kurapika, ele já é mais fechado. O Kurapika tem uma história muito triste de vida. Inclusive,
a história do Kurapika, ela é muito, muito parecida com a história do Sasuke de Naruto. Não estou dizendo que é plágio nem nada do tipo, até porque Hunter x Hunter veio antes de Naruto, o lançamento de Hunter x Hunter foi bem antes de Naruto. Pode ser que o Kishimoto tenha se inspirado e tudo mais, mas as histórias são basicamente as mesmas. O Kurapika perdeu o clã inteiro para um grupo de assassinos e ele busca vingança. Já o Leório, ele é apresentado como um cara que ele tá lá pelo dinheiro. Ah, eu tô aqui porque eu quero virar Hunter, porque Hunter tem muito dinheiro, e o que move o mundo é o dinheiro. E isso já cria um pouco de picuinha entre ele e o Kurapika, né? Porque a busca de vingança do Kurapika é vista como uma coisa nobre, e a do Leório é vista como só um cara doido que quer ter dinheiro para pegar mulher e tudo mais, mas bem lá na frente a gente vai entender as reais intenções do Leório. Ai, achei, finalmente. Aqui a gente tem uma ilustração dos três juntinhos. Coisinha mais linda do mundo. Peraí, deixa eu aproximar. Esse carinha aqui que parece um senhorzinho de terno é o Leório. Sim, ele tem entre 18 e 19 anos, mas parece ser bem mais velho. Aqui a gente tem o Gon, bem piquitucho. E aqui a gente tem o nosso loirinho, nosso Sasukezinho loiro. Deixa eu parar, senão o povo me mata fazendo comparação. Aqui é o Kurapika. E logo de cara, eles são confrontados porque o senhor, dono do navio, que é esse velhinho aqui do nariz vermelho, não dá pra ver que é vermelho porque não tá pintado, né? Mas pra quem já viu o anime sabe que o nariz do senhor é meio vermelhinho. Enfim, ele já pergunta de cara, e aí, qual que é a motivação de vocês para ser Hunter? O Gon, vocês têm que entender que o Gon é muito simples. Muito simples. Mais simples do que o Gon, só o Luffy de o Luffy de One Piece. Porque o Gon, ele fala muito na cara as coisas. Então, pra ele, tanto faz explicar a motivação dele. Ele falou logo de cara, eu quero virar Hunter porque meu pai é Hunter e eu quero conhecer meu pai. O Leório e o Kurapika já se recusam a explicar, e aí o velho tem que falar. Então, eu também sou um dos examinadores da prova Hunter. Se vocês não falarem a motivação pra mim, vocês estão desclassificados. Aí eles até desconfiam um pouco, né? O cara explica, olha, vem gente do mundo inteiro fazer essa prova e em vários momentos são feitos mini provas secretas para ir eliminando, descartando candidatos que possam só atrapalhar e seria perda de tempo analisar. Então o Kurapika explica, né? Eu tô aqui para me vingar, porque meu clã inteiro foi morto, eu sou o único sobrevivente. Ele conta um pouco, né, da tribo dele, a tribo Kurta, que é a tribo dos olhos vermelhos, que quando eles estão em um ápice de raiva, excitação, os olhos ficam vermelhos e brilhantes, como se fossem joias, e quando eles morrem, os olhos não apagam, eles continuam vermelhos. Então, nesse mundo existe gente doida também que gosta de colecionar partes. Vocês sabem do que? E foi pago um grupo, pelo que dizem, né? Até aqui são falas do Kurapika. Foi pago um grupo chamado Genei Ryodan, ou Trupe Fantasma, para nós, né, na tradução, para aniquilar o clã dele inteiro e arrancar os olhos e vender no mercado negro. Então ele só escapou porque ele não estava dentro da vila. E a motivação dele é essa: virar um Hunter caçador de recompensa para poder destruir a trupe fantasma e se vingar pelo clã dele. O Leório dá a motivação dele, né? Ele fala de um jeito bem arrogante, que ele quer ter dinheiro, que ele quer ter mulheres, carros, bebidas, luxo, joia, tudo aquilo. E o Kurapika se sente ofendido, né? Porque ele tá por um motivo que ele julga ser mais nobre, a vingança pelo clã dele. E aí eles começam a ter a discussão, o Leório ofendia o clã do Kurapika, eles resolvem que vão sair na porrada. Tá tendo a tempestade no navio, e o capitão fica desesperado, como que esses doidos inventam de
sai no pau aqui do nada, no meio de uma tempestade. E o Gon fala, deixa eles se conhecerem, eles caem na porrada e depois eles conhecem o que um gosta, o que o outro não gosta e tudo se resolve. Só que até então, um dos tripulantes, no caso, não, é o rapaz que ajuda no navio. Ele sobe naquele mastro para tentar ajustar uma das velas e ele acaba quase caindo no mar. Os meninos tentam pegar ele, não conseguem. O Gon se joga com tudo para fora do navio e só não cai todo mundo porque eles agarram as pernas do Gon e arrastam ele. E aí tem aquele momento de pedir desculpa, o Leório pede desculpa pro Kurapika e vice-versa. O capitão fala que eles passaram na pré-eliminação, né? E eles foram os únicos que passaram do navio, não por conta disso, mas sim porque a maioria dos passageiros passou mal por conta da tempestade e o capitão julgou, né, que se a galera não tá aguentando um naviozinho balançando, o que eles vão fazer numa prova que a pessoa pode morrer? Então, estão eliminados, só os 3 meninos passaram. Deixa eu tentar aproximar a câmera aqui. Pronto. Eles aportam no porto de Dole. Chegando lá, o capitão dá uma dica para eles. Ele fala, vocês vão até o carvalho que está no topo da montanha. Aqui é dito carvalho, mas no anime de 99 eles falam o cedro solitário, no de 2011 fala a macieira solitária, enfim, tem traduções diferentes, mas é um pé de árvore lá no topo da montanha. Ele fala que lá naquele carvalho solitário vai ter uma casa e vai ter um casal de navegadores que vai indicar para eles o local exato de onde vai acontecer o exame Hunter. O Gon quer seguir por esse caminho, o Leório, meio desconfiado, fala que não, que tem um ônibus que vai levar para o lugar certo, ele quer pegar o ônibus e o Kurapika vai acompanhando o Gon, porque ele já percebeu que o Gon tem umas percepções de tudo em volta, sabe? Foi ele que percebeu primeiro que aconteceu uma tempestade na parte que eles estavam no navio. O mar estava calmo, estava bem tranquilo, e o Gon já tinha falado, olha, tá vendo tempestade aí, porque eu tô sentindo o cheiro do mar diferente, porque as gaivotas estão se comportando diferente, e é até por isso que o capitão descobre que o Gon é filho do Jin, porque há mais de 12 anos atrás, foi esse mesmo capitão que tirou o Jin de lá da ilha para fazer o exame Hunter. Então, ele achou os dois parecidos e descobriu que eles eram pai e filho. Enfim, Kurapika segue o Gon. O Leório quase pega o ônibus, mas lá ele escuta uma fofoca de uma galera falando que o ônibus era uma armadilha. Ele não quer dar uma de que ele deu uma bola fora, né? Ele fala, não, é porque é muito chato viajar só, vou vir acompanhando vocês, uma galerona toda. E aí um carinha começa a seguir eles, porque ele também catou a dica do velho, ele escutou o velho dando a dica de ir lá para o topo da montanha e ele foi atrás. E aí, chegando lá, bem antes do cedro, tem como se fosse uma vilazinha abandonada, eles acham bem estranho. Começam a escutar risadinhas, barulhinho de gente observando eles. E aparece uma senhorinha. Essa senhorinha fala que ela é uma das examinadoras e ela vai começar a fazer umas perguntinhas, umas charadas para eles. Eu vou ver se eu acho uma foto da senhorinha aqui enquanto eu vou conversando. O carinha lá que seguiu eles, ele quer fazer a resposta sozinho, né? Ele fala, então, eu vou dar minha resposta só. Aí os outros que se lasquem para responder a charada. Tudo bem, a velha concorda. É uma senhorinha, gente, que ela tem uma cara de morsa, leão marinho, morsa. Os designs do Togashi são bem... É essa senhorinha aqui, ó, que eu tô com o dedo em cima. É idêntico àquele Leôncio do Pica-Pau. Enfim, designs do Togashi, né? Aí ela faz a charada pro chato. Ela fala pra ele, se você tiver numa situação, 2 pessoas foram sequestradas, sua mãe e sua namorada, quem que você salvaria? Aí ele todo arrogante. Eu salvaria minha mãe, claro.
E a velhinha vai e aponta um caminho, ela fala, você pode seguir. E ele vai. E antes dele passar, os meninos perguntam pra ele, por que você falou a mãe? Ele, ué, porque a mãe é única, né? A namorada possa arrumar outra, a gente tem que falar o que agrada o ouvido da velha, e ele foi e seguiu o caminho. Só que dá para perceber que o Kurapika e o Gon escutaram um barulhinho à distância, como se alguém tivesse dado um grito. O Leório não percebeu porque o Leório é meio tapado para essas coisas. O Leório é muito malandro na cidade grande, mas ele não tem essas percepções de coisa da natureza. Ele é um cara da cidade. A velha faz a mesma pergunta para ele, só que ela coloca um irmão e uma irmã no lugar da opção mãe e namorada. E o Leório é muito pavio curto, ele já tá de saco cheio da véia, ele cata um pedaço de pau, quer bater nela, o Kurapika descobriu a charada, só que quando ele quer contar pro Leório, a velha não deixa, ela fala, não, vocês vão ter uns segundos aí para pensar, e o Leório é bem nervoso, ele quase bate na velha, só que o tempo acaba, eles passam, e o Kurapika fala, a resposta era o silêncio. Uma coisa que a gente começa a catar a partir desse momento. O Gon, tadinho, ele é muito burrinho. Ele é muito burrinho e muito simplesinho. Por conta da criação dele também, mas por conta da natureza dele. Só que quando ele tá em situações de pressão, meio que o cérebro dele dá um... e ele funciona melhor. Então ele solta uma pérola aqui, que a velha fala, né, vocês acertaram, passa pelo caminho, eles estão andando, bem lá na frente ele vai, desaba e fala, ai, cansei, desisto, não consigo achar a resposta, e os meninos dão risada, ai, mas a gente já passou. Ele, não, mas eu quero saber o que aconteceria de verdade. Se um dia ter a situação que 2 amigos meus ou 2 pessoas importantes para mim, da minha família, forem sequestradas, o que eu vou fazer? Aí fica aquela questão. Não era só uma charada. A velha perguntou porque realmente, na vida de Hunter, vão acontecer essas coisas. Vão acontecer situações perigosas onde eles vão ter que fazer escolhas extremamente difíceis. E aí os meninos se tocam de que eles não estão ali indo para uma brincadeira, né? Aí eles caminham muito tempo. A velha tinha falado que ia demorar, acho que umas 2 horas para eles chegarem no topo do cedro. E tá demorando demais, o Leório já tá estressado, como sempre, né? O Leório sendo Leório, ele reclama que não chega mais. Aí eles chegam lá no topo da montanha, encontram o cedro. Eu tô olhando para baixo porque eu tô procurando a imagem, gente. Encontram o cedro, encontram a casinha. Quando eles abrem para ver o casal de navegadores, eles se deparam com esta cena aqui. Uma criatura mágica bateu no marido. Dá pra ver aqui? Uma criatura mágica bateu no marido e tá com a esposa pendurada pelo pescoço. Essa criatura mágica é chamada Kiriko, ou Kiriko, tanto faz. É como se fosse tipo uma raposa gigante, alguma coisa assim. E aí eles entram em desespero para salvar o casal. O Leório fica para trás, porque ele tem um pouco de conhecimento em medicina, ele tem uma mala cheia de coisas de primeiros socorros. Ele fica para cuidar do cara que tá ferido. E o Gon e o Kurapika vão atrás dos 2 Kirikos, que até então sumiram no meio do mato, no meio da escuridão. Então, o Gon e o Kurapika vão atrás dos 2 Kirikos. O Kurapika, ele afirma que ele não tá enxergando porcaria nenhuma, porque tá muito escuro. Mas o Gon, por ser criado no meio da floresta, ele tem a visão muito aguçada. O Gon é praticamente um animal selvagem, gente. Ele é tipo um cachorro, vamos dizer assim. Porque ele tem o faro muito aguçado, ele consegue esconder a presença dele, igual um animal selvagem. Ele tem uma visão noturna muito boa. E os animais gostam muito dele. E é uma coisa que é dito bem lá na frente, que os animais, no geral, animais em geral, se apegam com pessoas que vão se tornar ótimos caçadores. Então a gente já tem uma ideia de que o Gon vai ser um caçador muito bom na fase adulta dele.
Enfim, mais vezes que o Gon consegue brilhar. O que acontece? Os Kirikos se separam e o Kurapika decide se separar, né? Também. Cada um vai para um canto. O Gon vai atrás do Kiriko que foi para a cachoeira e o Kurapika vai atrás do outro que se embrenha no meio do mato. E levou a moça junto, né? Levou no caso, a esposa do casal junto. Chegando lá, ele encontra a esposa caída no chão, não vê o Kiriko. Aí do nada o Leório aparece atrás dele e fala: então, você achou a mulher? E o Kurapika questiona: o que você fez com o cara que ficou na cabana, o esposo? Ele: então já mediquei e tal, e ficou lá. E o Kurapika pega uma arma que ele anda, que é como se fosse um par de espadas, só que acoplado num negocinho de madeira, num suportezinho de madeira. Ele dá uma paulada no Leório e aí a criatura mágica se destransforma. Não era o Leório, era um Kiriko. E ele fala: como que você percebeu que era eu? E aí o Kurapika fala: eu não percebi, mas eu dei a porrada porque eu achei que fosse o Leório mesmo, porque eu acho inadmissível ele ter prometido pra mim que ia cuidar do cara e abandonou o cara lá, mas já que é você, né? Aí esse Kiriko que levou a paulada, ele sai correndo, vai atrás do Gon. A moça agradece o Kurapika, tem a ceninha aqui dela agradecendo, né? Ai, obrigada por ter me salvado e tudo mais, pipipipopopó. E o Kurapika, ele é muito inteligente. Então ele vê umas tatuagens nesta mocinha, dá pra ver a mocinha? Acho que dá. Ele vê as tatuagens nela e ele fala: então, moça, tô suspeitando de você agora, porque essas marcas são marcas tribais de alguém que prometeu nunca se casar na vida. E aí, como é que você tem marido e seu marido tá lá dentro se você tem essas tatuagens? Aí ela faz aquela cara de fui pega na mentira, né? Fazer o quê? Aí corta pra cena do Gon, ele foi pro lago, ele continua perseguindo o Kiriko. E o Kiriko fala que vai dar uma surra nele, e o Gon não se move de jeito nenhum. E ele acha meio suspeito, ele fica assim: eu tô tentando atacar o menino não se mexe, o que tá acontecendo? Aí ele vai e pergunta: por que você não tá revidando, meu filho? Ele: é porque não é com você que eu tava brigando. E o bicho fica espantado, ele fica: como assim? Então, você não é a criatura que eu tava brigando, você é a outra. O Gon consegue a proeza de diferenciar os dois Kirikos, sendo que para pessoas comuns, que não têm a percepção igual a dele, o tamanho dos animais é igual, a pelagem é igual, a voz é igual, tudo é igual, mas ele diz que não, que para ele não, a voz é completamente diferente. Aí o Kiriko fica impressionado, ele chama o outro par dele e ele fala: olha, achei uma pessoa inusitada de novo. E aí eles explicam que ali foi um teste. Aqueles dois que eram para ser o casal, na realidade são irmãos e são filhos deles. Kiriko é uma criatura mágica que consegue se disfarçar de seres humanos, qualquer forma de ser humano que você imaginar. E eles usam isso para poder testar os possíveis candidatos ao exame Hunter. Aí eles vão analisando, eles falam: olha, o Gon passou pela habilidade dele, a proeza de ter diferenciado a gente, porque é muito difícil, isso aconteceu uma vez na vida, é muito raro de acontecer, aconteceu há mais de 12 anos atrás, claro que foi o Jin, né? Quem poderia mais ser? O Jin é muito fodão. E o Kurapika passou pelo vasto conhecimento dele em história antiga, que até a moça fala: você tem que ter um conhecimento muito grande para saber a respeito dessas tatuagens que eu estou usando, que quer dizer que eu prometi que eu seria esposa de Deus. É como se fosse uma freira, vamos dizer assim. Então ela não é casada. Ele pegou isso pelo conhecimento dele. E o Leório, tadinho, ele já estava achando que ele não tinha passado e o cara falou: não, você passou, você ficou na cabana comigo, você me medicou, você tratou de todo possível que você tinha acesso
E o tempo todo você tentou me deixar tranquilo quando eu estava fingindo que estava preocupado, que a minha esposa que tinha sido preocupada, tinha sido sequestrada. Então você também passou pelo seu, vamos dizer assim, pelo seu grande coração. Mas a gente sabe que foi pelo pouco conhecimento de medicina que ele, pouco entre aspas, né? Pouco conhecimento de medicina que ele tem. Aí os navegadores levam eles até um prédio que eles acham que o exame vai ser feito num prédio super chique, mas na realidade não. Eles vão parar lá num barzinho, num boteco de cidade pequena. E o navegador vai e fala: então, vocês vão fazer a primeira prova aqui, boa sorte. Aí tem um código para entrar. Toda vez que eles vão fazer o exame Hunter, tem um código diferente para entrar. Aqui o cara chega no restaurante, ele chega pro dono e pede uma carne num ponto específico, que aí o cara já tá sabendo o esquema, né? Aí não é cliente comum não, é cliente que tá indo fazer o exame Hunter. Eles passam por um elevador, descem, tem até a ceninha aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ah, esse aqui é um dos outros Quiricos. É o que levou a porrada. Esse aqui. É a forma dele humana, quando ele tá disfarçado. Eles entram no restaurante, a sala vira um elevador, começa a descer, e lá embaixo eles encontram os outros candidatos. Nessa hora aqui, antes de descer, eles recebem as suas placas de candidato. Deixa eu ver qual é a placa dos meninos, a numeração. Aí eles começam a entrar no debate, né? O Leório e o Kurapika começam a entrar no debate sobre para que serve uma licença Hunter, qual a importância de você ser um Hunter, e pipipipopopó, até que eles chegam lá embaixo, tem essa legião de gente, isso aqui é tudo candidato, gente, e tem mais pessoas lá no fundo, isso aqui é um túnel. E isso são todos os candidatos que conseguiram passar por aquelas mini provinhas que todo mundo passou e vão fazer a primeira etapa do exame. Eles recebem a numeração, acho que é 445, 44 e 43, alguma coisa assim. E eles encontram um cara aqui, que ele é o filho da puta do mangá. Perdão pelo palavrão, mas é porque o cara é extremamente nojento. Que é esse ser humano aqui, já podem odiar ele, que ele não presta, é o Tompa. Ele se apresenta como uma pessoa muito boazinha. Ele fala: eu já fiz o exame 30 e tantas vezes. Você imagina quantas vezes esse cara tá ali atormentando a gente. Ele se apresenta como uma pessoa muito boazinha. Aí ele vai contando os candidatos que repetiram a prova. Aí tem várias pessoas que estão pela segunda, terceira ou quarta vez fazendo a mesma prova. E aí ele vai falando um pouquinho de cada um. Aí ele gentilmente oferece um refrigerantezinho para eles. Antes ele apresenta o Hisoka, que é esse cara aqui, que ele é muito famoso. Até quem não assiste Hunter x Hunter conhece o Hisoka. E ele é muito perigoso. Daí então ele oferece refrigerante para a galera tomar, como uma forma de dizer que eles são bem-vindos no lugar. Mas ele fala no pensamento que ele botou laxante no refrigerante, ele tá tentando ferrar com o Gon, com o Kurapika e com o Leório. Bom, o Tompa oferece esse refrigerante com laxante para os meninos, só que ele pegou logo, né, um malandro igual o Gon. Gon já experimentou todo tipo de mato que existe no mundo. E aí ele fala na inocência, porque ele também não sabe que tem laxante no refrigerante, ele só fala: olha, senhor Tompa, eu acho que a sua lata de refrigerante tá vencida, porque tá com um gosto muito estranho. E aí o Kurapika e o Leório ainda não tinham tomado, eles nem abrem. O Kurapika só derrama lá e o Leório também. E ele: ai, desculpa, deve ter pegado um lote errado. E aí ele comenta que esse ano tá cheio de novatos surpreendentes, porque outros novatos também não caíram na armadilha dele. Um foi um cara que recusou, um esquisito cheio de furo, cheio de piercing na cara. O outro, um ninja, que também recusou.
E um gordinho, que ele é hacker, que ele já sabia que o Tompa não vale nada, porque ele investigou. Ele fala, você é o Tompa, né? O caçador de novatos, o cara que fica tentando lascar com todos os novatos. Eu já sei o que você tá tentando fazer. E o único que aceitou é o nosso príncipezinho, que é o quarto protagonista, que é esse bebezinho aqui, o Killua Zold. Olha que neném. O design do Killua é muito lindo, gente. Olha, fofo. Lindo, perfeito. Um bebê. Ele aceitou. E não só um. Ele aceitou, acho que 3 latinhas de refrigerante. Ele bebeu. E aí o Tompa fala, meu Deus do céu, o menino vai morrer, porque eu coloquei uma dose de laxante que ele vai desidratar de tanto evacuar. Aí o Killua simplesmente vira para ele e fala, então, você tá preocupado porque eu bebi o laxante? Ah, eu sabia que tinha laxante na latinha. Eu bebi porque meu corpo é preparado para isso, porque eu venho de uma família de assassinos, então meu corpo é treinado. O veneno não faz mal para mim. Aí ele fica tenso, morrendo de medo do menino, que, né, quem vai se auto-envenenar só para poder trollar uma outra pessoa que estava tentando fazer mal para ele. Aí começa a prova, a gente é apresentado para o primeiro examinador, que é esse senhor aqui, o nome dele é Satotes. Ele tem um penteado muito engraçadinho, eu acho ele muito fofo. E ele fala que a prova vai ser simplesmente eles seguirem os Satotes até o local da segunda prova. Ou seja, vai ser uma caminhadinha ali no meio do túnel. Eles acham que vai ser uma caminhadinha. Só que o Satotes, uma das habilidades dele é andar muito rápido. Ele anda, mas ele não anda normal. É como se a perna dele deslizasse numa velocidade muito mais rápida do que de um ser humano normal. Então eles pelejam para acompanhar o cara. Passam-se horas, todo mundo vai ficando cansado, o túnel parece que não vai acabar mais, acho que passam mais de 3 horas. O Leório começa a ficar desgastado pra caramba. E aí a gente tem a primeira interação dos meninos, o do Gon e do Killua, que o Killua, ele foi um dos que levou coisas para o exame Hunter, e ele levou um skate. E aí ele começa a andar de skate na prova e tá todo mundo andando a pé. E o Leório começa a implicar com ele. Ele tira uma onda com a cara do Leório. E o Gon fala, Leório, que besteira. Ninguém nem falou que era pra andar a pé. O cara só pediu pra gente seguir. Aí o Killua acha curioso, né? Aí o menino da idade dele, vou conversar. Puxaram um assunto, se apresentaram. Eles têm a mesma idade. Aí eu esqueci de falar a idade do Kurapika. O Kurapika tem por volta de 16 anos, mais ou menos. Entre 16 e 17. O Leório tem entre 18 e 19 e os meninos têm 12 anos. Em diferença de poucos meses. Eu acho que o Gon é de maio e o Killua é de junho. Enfim. Eles começam a interagir bastante. Criança, né? Por alguns instantes a gente esquece que eles são crianças por conta da situação que eles estão, de perigo e tudo mais. Mas eles são só crianças, eles só têm 12 anos, eles vêm de mundos diferentes. O Killua fala um pouco sobre ele, ele fala que a família dele é uma família famosa de assassinos, que é o clã Zoldyck, eles são assassinos de aluguel. E o Killua foi treinado desde bebezinho a ter habilidades de desviver pessoas, né? A troco de dinheiro. Só que ele foi criado preso de uma forma diferente. Ele só ia onde os pais dele ordenassem, onde era para ele fazer missões e voltava para casa. E ele fala, eu fugi de casa porque eu não quero seguir os passos do meu pai, eu quero eu mesmo construir o meu próprio caminho. Já o Gon também foi criado preso, como a gente viu, só que naquela situação de ser isolado numa ilha, foi criado livre em relação a experimentar de toda a liberdade que ele podia no meio do mato, mas ele não tem conhecimento de maldade do mundo. Então a gente tem aquele contraste do Killua, que tem acesso a muita coisa de adulto, até porque ele tem 12 anos e já matou muita gente,
E o Gon que tem um excesso de inocência. E por alguns instantes eles se esquecem dessa criação e simplesmente viram crianças que começam a falar de coisa normal, eles começam a competir, quem que vai chegar no topo da escadaria primeiro e tal. Aqui eu tenho uma ilustraçãozinha do Togashi, do Killua, dá pra ver melhor. É esse aqui. É bem simplesinho o traço, mas dá pra ver que ele tem um olhar bem de pessoa perigosa, apesar da idade. Aí passa-se um tempo, alguns candidatos vão ficando para trás, porque o pessoal não suporta o cansaço. Um dos candidatos é aquele gordinho que eu falei que é o hacker, que sabia que o Tompa não era boa gente. Aí eles começam a subir a bifurcação e tem uma escadaria gigantesca, que é a hora que os meninos apostam, quem chegar primeiro paga um almoço pro outro, beleza. E o Satoshi achando que o povo já estava tudo morto, cansado, ninguém ia conseguir chegar lá em cima. E aí a gente tem um diálogo entre o Kurapika e o Leório, porque os meninos estão mais para frente e só fica eles dois para trás. Aqui, o Leório morto de cansado, não aguenta mais correr, coitado. E aí, é a primeira vez que a gente vê sobre o passado do Leório. O Kurapika pergunta: fala aí a verdade, por que você quer tanto ser um Hunter? Aí ele explica que ele veio de uma região muito pobre e que na infância ele tinha um amigo, que o amigo dele ficou doente, a doença era tratável, porém todo mundo ali era pobre, né, na região que ele morava, e o amigo acabou morrendo. E aí a revolta dele em relação a dinheiro é isso aí, que ele fala, o dinheiro move o mundo, é por conta disso. Ele fala, eu quero ser médico. O meu sonho é ser médico para poder curar todo mundo que não tem condições de pagar um tratamento para a sua doença que é tratável. Porque ele não quer que outras pessoas passem por aquele sofrimento que ele passou. Tão jovem, ter que perder um amigo, um coleguinha na infância, por conta de pobreza. Então a revolta dele é essa aí. E ele ficou sabendo da profissão de Hunter, e ele sabe que Hunters são pessoas que têm muito dinheiro, então ele quer ser aquele tipo de médico que banca. Seu filho não tem condição de pagar, você não tem condição de pagar, não tem problema. Eu sou Hunter, eu tenho dinheiro, eu pago o custo todinho. Aí a gente percebe que ele é o mais próximo que tem de um sonho real, né? Igual o nosso. Ele não tá buscando vingança, ele não tá buscando ir atrás de um pai que foi comprar cigarro. Ele tá perseguindo um sonho nobre também. E o Killua, ele é o mais... eu tô aqui porque eu tava entediado, não tinha nada pra fazer, eu vim fazer a prova. A motivação do Killua é essa. Tava entediado, vim fazer a prova. Aí a gente vai se aproximando do final da prova, né? E o Satotsu chega no topo da escadaria, os meninos chegam no topo da escadaria junto com ele, os dois juntos. E aí ele fala, né? Os dois ganharam, vocês dois ganharam. E acontece uma situação curiosa. Chega um cara todo machucado, falando que o Satotsu não é o examinador, que na realidade ele é o examinador, e que o Satotsu é uma criatura mágica tentando enganar os candidatos. Aí a gente chega ao finalzinho do volume. Aqui tem uma ilustração curiosa que eu vou explicar para vocês. Quem já assistiu Sailor Moon vai conhecer esta pequenucha aqui. Essa aqui é a Serena, do anime Sailor Moon e do mangá de Sailor Moon. O que ela tá fazendo aqui? Gente, o mangaka de Hunter x Hunter, o Yoshihiro Togashi, ele é casado com a mangaka de Sailor Moon, que eu acho que é Naoko Takeuchi o nome dela. Então, sempre aparece uma referenciazinha. Vão aparecer bonequinhos de coleção de Sailor Moon no mangá dele, porque ele é muito apaixonadinho pela esposa, então ele desenhava
os personagens do mangá da esposa. Às vezes aparece ele também no formato de um cachorrinho, e a esposa dele ele representa como uma coelhinha. Então, às vezes vai aparecer algumas ilustrações dessa no mangá. Eu acho muito fofinho, eles são um casal muito bonitinho. Continuando aqui. Aparece esse cara esfarrapado carregando uma criatura que lembra um pouco um primata. E aí ele fala que o Satoshi não é examinador coisa nenhuma, que ele tá se passando, que ele tá tentando enganar os participantes para poder devorar eles e tudo mais. E aí começa aquela discussão e o povo sem saber quem acredita, até que o Hisoka, que é aquele personagem que apareceu um pouquinho lá atrás, que o Tompa tinha até falado para os meninos, não mexe com ele, que ele é meio perigoso, ele já matou um examinador ano passado, foi por isso que ele foi desqualificado. O Hisoka, ele é um mágico, ele é a personificação do que seria um mágico, então ele sempre faz truques, até a pintura do rosto dele lembra um pouco um arlequim, um mágico, um palhaço, e ele joga nesse cara que chegou acusando o Satoshi, ele joga cartas, dá pra ver que as cartas atravessam o rosto do cara. No começo a gente não tem explicação de como que isso é feito, mas lá na frente a gente vai descobrir que isso aqui é uma habilidade que você consegue endurecer objetos e atirar. Então isso aqui tá afiado igual uma faca, apesar de ser papel, né? Ele joga tanto nesse cara quanto no Satoshi. E aí ele, muito malandro, fala: ah, então eu tava testando você, né? Já que você é examinador, é óbvio que o examinador verdadeiro ia catar as minhas cartinhas, que isso aí não é nada demais para um examinador. Aí o Satoshi fala: bom, então, vou levar como um elogio, que você está dizendo que eu sou uma pessoa muito habilidosa, por isso que eu consegui pegar e provar que eu sou o examinador verdadeiro. Mas na próxima você está eliminado. Até porque o Hisoka, ele transmite um aura que ele está o tempo todo querendo mandar a gente dessa para melhor. Qualquer pessoa que ele vê que seja interessante, que tenha habilidade interessante, ele já quer lutar e ele já quer mandar a pessoa de vala. Aí eles chegam na parte da segunda prova. E aí o Satoshi fala: a partir daqui eu vou encaminhar vocês até a próxima prova. Só que a gente vai ter que atravessar um pântano chamado Pântano Numeri, ou Numeli, ou Numeri, tanto faz o jeito que você pronuncia. E esse pântano, ele é cheio de criaturas mágicas. Então aqui a gente começa a ver um pouco mais da fauna e da flora de Hunter x Hunter. Tem umas borboletinhas que fazem você pegar no sono. Tem uma tartaruga gigante que ela tem como se fosse umas frutas. Ai, o fone tá carregado. Umas frutas nas costas que de longe você pensa que são pessoas, né? Porque tem um nevoeiro no pântano e aí você acaba achando que você tá seguindo pessoas. Tem um sapo que ele se camufla no chão e ele te engole se você pisar nele. Aqui a tartaruga, ó. Parece que tem morangos gigantes nas costas dela. Ela acaba devorando alguns dos candidatos. Aqui um monte de gente vai morrer. E tem um corvo, que eu não me lembro o nome dele, mas ele consegue imitar a voz. Ó, corvos na vida real, para quem não sabe, isso é uma coisa muito curiosa e eu sempre achei muito interessante e aparece nos livros de As Crônicas de Gelo e Fogo, Game of Thrones e tal. Corvos conseguem imitar a voz da gente. E aqui esse corvo, ele é muito mais filho da mãe, porque ele consegue imitar o timbre perfeito. Então, o examinador verdadeiro tá lá gritando: gente, me segue, não se percam de mim. E o corvo começou a imitar. Aí um grupo começou a seguir o corvo, achando que era o examinador, e o outro grupo tá lá seguindo o examinador no meio da névoa. Então, eles caem em várias armadilhas, os meninos acabam se afastando, um grupo acaba indo pro mesmo lugar que que o Hisoka, que no caso é o Leório e o Kurapika. Infelizmente, eles acabam caindo no mesmo lugar que está o Hisoka. E o Gon e o Killua
eles acabam caindo dentro da boca daquele sapo que eu falei. Aqui, ó. O sapo se camufla. Perdão, tô falando tudo embolado. O sapo se camufla com a terra. E aí, quando você pisa nele, ele fecha a boca e te engole. Os meninos acabaram caindo nesse sapo. E aí fica aquela. Ai, meu Deus, perdi a palavra. Aquela angústia de será que vai acontecer alguma coisa com eles e tal. E aqui a gente tem uma cena do Kurapika e do Leório caindo bem no lugar onde o Hisoka deu um pau numa galera aí. E eles estão desesperados, porque eles sabem que o Hisoka não é boa coisa e que eles vão acabar se dando mal se tentar enfrentar ele. Aí aqui acaba o volume. Aqui o avisozinho que eu tinha mostrado para vocês. Acaba o volume. E agora só no volume 2, que eu já tenho aqui, tá até ali atrás, quando eu fazer resumo, para vocês saberem o que acontece no próximo volume. Enfim, falei um pouco embolado, porque eu fiquei muito empolgada. Gosto muito de Hunter x Hunter, sou muito apaixonada. Tem o canal de um amigo meu, que ele postou todo Hunter x Hunter 1999, que é a versão que eu conheci, que eu sou muito apaixonada. Não que eu não goste da versão de 2011, eu gosto, eu acho que todas as duas têm seu charme, mas vão lá conhecer o canal dele, é @Raul, eu vou deixar o arroba dele aqui. E eu espero que vocês tenham gostado do resumo. No começo, o mangá ele é um pouco arrastado, porque essa prova é como toda prova de anime. Toda prova de anime é arrastada. É igual o exame Chunin de Naruto, fica aquele arraste todo para poder acontecer. Mas vai desenvolver vários personagens. E uma coisa muito interessante que me fez gostar de Hunter x Hunter é porque ele é uma obra única, ele consegue misturar vários tipos de mangás em um só. Então a gente vai ter essa parte que é mais aventura e porradaria, a gente vai ter um arco de máfia, a gente vai ter um arco baseado em jogo, então ele é de tudo um pouco. E ele tem a proeza de fazer o protagonista, ou os protagonistas, no caso os 4 meninos, como eu falei, não serem usados se eles não são necessários. E o bom é isso, você saber que aquela história, seja lá o que for, filme, anime, mangá e livro, etc., não tá forçando a barra, colocando personagem que não era para estar ali para fazer uma coisa que ele não deveria nem estar fazendo. Então, muito obrigada por ter escutado o meu resumo. Talvez eu traga o volume 2 logo. Eu estou preparando um resumo de As Crônicas de Gelo e Fogo, que eu até citei um pouquinho aqui a parte dos corvos. Só que o livro é muito grande, muito detalhado e vai demorar um pouquinho. Então não sei quando eu vou postar resumo, mas eu não vou sumir. E eu gostei muito de ter falado para vocês um pouco do que eu aprecio, que é mangá e anime e cultura japonesa. E eu espero que vocês tenham gostado de me ouvir falar dessa obra maravilhosa que é Hunter x Hunter. Um beijo e até o próximo resumo.